Osho. Intuição. O saber além da lógica. Capítulo 7. Política. O mundo da política é basicamente do nível instintivo. Ele pertence à lei da selva. A força é o certo. E as pessoas que se interessam pela política são as mais medíocres. A política não requer outra qualificação a não ser uma, a saber, um profundo sentimento de inferioridade. A política pode ser reduzida quase a uma máxima matemática. A política significa sede de poder. Friedrich Nietzsche chegou a escrever um livro, Vontade de Potência. Trata-se de um livro muito significativo porque o desejo de poder se expressa de muitas maneiras. Então você tem de entender como política não só a política que é conhecida por esse nome. Sempre que alguém tenta obter algum poder, é política. Não importa se essa esteja relacionada ao Estado, ao governo, ou assunto que for. Para mim, a palavra política é muito mais abrangente do que se entende normalmente. Ao longo da história, o homem vem tentando impor uma estratégia política em relação às mulheres, que elas são inferiores a ele. E ele convenceu as próprias mulheres disso. E usou argumentos quanto à mulher ser desamparada e ela teve de ceder a essa ideia horrível que é absolutamente absurda. A mulher não é nem inferior nem superior ao homem. Trata-se de duas categorias diferentes da humanidade, não podem ser comparadas. A própria comparação é idiota e se você começar a comparar acabará tendo problemas. Porque a mulher foi proclamada inferior pelo homem em todo o mundo. Porque essa era a única maneira de mantê-la dependente, de torná-la uma escrava. Era mais fácil. Se ela fosse igual, então haveria problemas. Ela deveria ser condicionada à ideia de que é inferior. E os argumentos apresentados são de que ela é mais fraca fisicamente, tem uma massa muscular menor, é mais baixa. Que ela não produziu nenhuma filosofia, nenhuma teologia. Ela não fundou nenhuma religião. Que não houve muitos artistas importantes do sexo feminino, muitos músicos, pintores, isso demonstra que ela não tem inteligência suficiente, não é intelectual. Ela não se preocupa com os problemas superiores da vida. Suas preocupações são muito limitadas. Ela é apenas uma dona de casa. Então, decidindo comparar dessa maneira, você pode convencer facilmente a mulher de que ela é inferior. Mas esse é um meio muito ardiloso. Há outras coisas também a serem comparadas. A mulher pode ter filhos, o homem não. O homem, com certeza, é inferior. Ele não pode ser mãe. A natureza não lhe deu essa grande responsabilidade, sabendo que ele é inferior. A responsabilidade vai para o superior. A natureza não deu um útero ao homem. Na verdade, a função dele no nascimento de uma criança não é nada mais do que uma injeção, um uso muito momentâneo. A mãe tem de carregar o filho por 9 meses e enfrentar todos os problemas de carregar a criança. Não é um trabalho fácil. E então dar à luz a criança, que é quase como passar pela morte. Então ela se vê envolvida em cuidar da criança por anos a fio, e no passado ela tinha um filho atrás do outro. Que tempo lhe sobraria para se tornar uma grande musicista, uma poetisa, uma pintora? Ela teria tempo para isso. Ela estava constantemente ou grávida ou cuidando dos filhos que tivera. Ela cuidava da casa, por isso os homens podiam se dedicar às questões superiores. Apenas por um dia, por 24 horas, mude a sua rotina. Deixe que ela se dedique à contemplação, a criar poesias ou música, e por 24 horas você toma conta das crianças, da cozinha, da casa. E então você vai saber quem é superior. Apenas 24 horas serão suficientes para lhe provar que tomar conta dos filhos é como estar no hospício. Eles não são tão inocentes quanto parecem. Eles são tão desobedientes quanto você possa imaginar e fazem todo tipo de travessuras. Eles não vão lhe dar folga nem por um instante sequer. Querem atenção o tempo todo. Talvez essa seja uma necessidade natural. Atenção é alimento. E em apenas um dia cozinhando alimento para a família e os convidados, você vai saber que em 24 horas você conheceu o inferno, e vai esquecer aquela ideia de que é superior. Porque em 24 horas você não vai pensar nem em uma fração de segundo em teologia, filosofia, religião. Você tem de pensar a partir de outros ângulos também. A mulher tem mais poder de resistência que o homem.
Hoje em dia, esse é um fato estabelecido medicamente. As mulheres adoecem menos que os homens. Elas vivem mais do que os homens, 5 anos a mais. É uma sociedade muito estúpida essa que estabeleceu que o marido deve ser 4 ou 5 anos mais velho que a esposa, só para provar que o marido é mais experiente, mais idoso, para manter a superioridade dele intacta. Mas não está medicamente correto, porque a mulher vive 5 anos a mais. E se você pensar do ponto de vista médico, então o marido deveria ser 5 anos mais novo que a esposa, de modo que possam morrer quase ao mesmo tempo. Por um lado, o marido tem de ser 4 ou 5 anos mais velho e, por outro lado, a mulher não pode casar-se de novo, em quase todas as culturas e sociedades. É uma evolução recente que isso permitido, e que isso aconteça apenas nos países mais adiantados. Não se permite que a mulher se case, e nesse caso ela terá de viver no mínimo 10 anos como viúva. Isso é medicamente insalubre, só a aritmética não está certa. Por que forçar 10 anos de viuvez à mulher? A melhor maneira teria sido que a esposa devesse ser 5 anos mais velha e o homem devesse ser 5 anos mais novo. Isso teria resolvido todo o problema. Não haveria necessidade de viúvos e viúvas. Agora, se você pensar que a mulher vive 5 anos a mais que o homem, então quem é superior? Se a mulher adoece menos, tem mais resistência, então quem é superior? As mulheres cometem suicídio 50% menos que os homens. A mesma proporção se aplica à loucura. 50% de mulheres enlouquecem menos que os homens. Então, esses fatos nunca foram levados em consideração. Por quê? Porque o homem tem de cometer suicídio numa proporção dobrada em relação às mulheres. Parece que ele não tem paciência em relação à vida. Ele é impaciente demais e desejoso demais, espera demais, e quando as coisas não correm da maneira que queria, ele põe cabo em si mesmo. Ele se frustra muito cedo. Isso mostra uma fraqueza. Ele não tem coragem de encarar os problemas da vida. O suicídio é uma atitude covarde. É uma tentativa de escapar dos problemas, não de solucioná-los. A mulher tem mais problemas, os problemas dela e os problemas que o seu homem cria para ela. Ela tem o dobro de problemas e ainda assim consegue enfrentá-los corajosamente. E você continua dizendo que ela é mais fraca. Porque 2 vezes mais homens do que mulheres ficam loucos? Isso simplesmente mostra que o intelecto deles não é feito de materiais fortes, eles explodem o tempo todo. Mas por que se insiste continuamente que a mulher é inferior? É política. É um jogo de poder. Se você não pode se tornar o presidente de um país, não é fácil porque existe muita competição. Você não pode se tornar o Messias porque não é fácil. No momento em que você pensar em se tornar o Messias, a crucificação surge diante dos seus olhos. Ainda outro dia eu vi um anúncio de uma missão cristã procurando novos recrutas, com Jesus pendurado na cruz. E o anúncio dizia: é preciso coragem para ser padre. Grande anúncio. Isso com relação a Jesus, mas o que dizer dos outros padres? Eles não são padres, aquele anúncio é prova suficiente. Então houve apenas um padre. Todos aqueles papas, cardeais, bispos, o que são? Não são padres, porque quando Jesus proclamou as ideias dele, a cruz foi a resposta. E quando aqueles papas vão ao redor do mundo a tapetes vermelhos, atenção, recepções esmagadoras por parte dos presidentes dos países, primeiros ministros dos países, reis e rainhas, isso é estranho. Você não deve portar-se mal com papas e bispos, sim, é mau comportamento. Você está proclamando que ele não é um padre. Crucifique-o, esse será o único certificado de que ele era um autêntico cristão. Crucifique quantos padres puder. Não é a minha ideia, é a ideia deles. Eles publicaram o anúncio de que é preciso coragem para ser padre, com a imagem de Jesus na cruz. É tão simples ser político. Só é preciso se preocupar com o governo, o Estado e os afazeres competentes. Qualquer devaneio de poder faz de você um político. O marido tentando ser superior à esposa, é política. A esposa tentando ser superior ao marido, porque a esposa simplesmente não pode aceitar a ideia. Muito embora por milhões de anos tenha sido condicionada, ela encontra maneiras de sabotar esse condicionamento.
Essa é toda a razão pela qual a esposa se irrita, tem acessos de mau humor, começa a chorar ante o menor problema, faz um espalhafato por nada, as coisas que você nem sequer pode imaginar causam a maior confusão. Por que tudo isso acontece? Essa é a maneira feminina dela de sabotar a sua estratégia política. Você pensa que é superior. Continue pensando que é superior, e eu lhe mostro quem é superior. E todo marido sabe quem é superior. Ainda assim continua tentando ser superior. Ao menos fora de casa ele faz pose, ajeita a gravata, sorri e segue como se tudo estivesse bem. Numa escolinha, a professora perguntou aos alunos: quem sabe me dizer o nome do animal que sai de casa como um leão e volta como um rato? Uma menina ergueu a mão. A professora disse: muito bem, qual é a resposta? A menina disse: o meu pai. As crianças são muito observadoras. Elas reparam no que acontece. O pai sai quase como um leão, e quando volta para casa não passa de um rato. Todo marido é dominado. Não existe outra categoria de marido. Mas por quê? Por que acontece essa situação? Existe uma forma de política masculina, existe uma forma de política feminina, mas cada uma tenta ficar por cima da outra. Em todas as outras áreas, por exemplo, na universidade, o conferencista quer ser o professor quer ser o catedrático quer ser o reitor quer ser o secretário da cultura, uma constante luta pelo poder. No mínimo seria de se pensar que isso não deveria acontecer na área da educação. Mas ninguém está interessado na educação, todo mundo está interessado no poder. Na religião é a mesma coisa. O bispo quer ser o cardeal quer ser o papa. Todo mundo está numa escada tentando subir mais alto, e os outros estão puxando você para baixo pelas pernas. Os que estão em cima tentam empurrar os de baixo para que não subam para o seu nível. E o mesmo é feito por aqueles que estão no degrau abaixo da escada. Alguns de baixo estão puxando as pernas dos de cima, os de cima estão chutando e atingindo os de baixo, tentando mantê-los abaixo o máximo possível. A escada inteira, se você a considerar como um observador, é um circo. E isso acontece em toda parte, em todos os lugares. Portanto, para mim, política significa um esforço de parecer superior. Mas por quê? Porque você se sente, no fundo, inferior. E o homem de instinto tende a se sentir inferior, ele é inferior. Não se trata de um complexo de inferioridade, é um fato, uma realidade. Ele é inferior. Viver a vida do instinto é viver no mais baixo nível possível da vida. Se você entende o esforço, a luta para ser superior, você abre mão da luta, você simplesmente diz: eu sou eu mesmo, nem superior, nem inferior. Se você se coloca de lado e observa todo o espetáculo, você entrou no segundo mundo, o mundo da inteligência e da consciência. É apenas uma questão de compreender toda a situação podre em que todo mundo se encontra. Você só precisa observar um pouco toda a situação. O que está acontecendo? E até mesmo se eu atingir o degrau mais alto da escada, qual é o sentido? Você está apenas pendurado no céu parecendo um tolo. Não tem para onde ir. É claro que você não pode descer porque as pessoas vão começar a caçoar de você. Aonde você vai? O que aconteceu? Você foi derrotado. Você não pode descer e não pode ir a parte alguma porque não há degrau acima. Então você fica pendurado no céu fingindo que chegou, que encontrou a meta da sua vida. E você sabe que não encontrou nada. Você simplesmente foi um tolo e toda a sua vida foi desperdiçada. Então não há como subir mais, e se você descer todo mundo vai rir de você. Então todo mundo que se torna o presidente ou o primeiro-ministro de um país, seu maior desejo é que possa morrer no posto. Porque para baixo não poderá ir, isso será um insulto muito grande, será humilhante. E não há como subir mais alto. Você está preso. Só a morte pode libertar você desse dilema. O homem está sempre tentando de todas as maneiras ser alguém superior, especial, melhor, mas isso é tudo política. E de acordo comigo apenas as pessoas medíocres estão interessadas. As pessoas inteligentes têm algo mais importante a fazer.
A inteligência não pode se desperdiçar na luta com uma política horrível, de terceira classe, suja. Apenas as pessoas de terceira classe se tornam presidentes, primeiros ministros. Uma pessoa inteligente não vai se perder num deserto desses, que não leva a lugar nenhum, nem mesmo a um oásis. Portanto, no nível instintivo, a política não passa de a força é o certo, a lei da selva. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mussolini, Bonaparte, Alexandre, Tamerlane, todas essas pessoas eram mais como lobos que seres humanos. Se queremos uma humanidade de verdade no mundo, devemos riscar os nomes dessas pessoas totalmente. Devemos esquecer que essas pessoas existiram. Elas foram apenas pesadelos. Mas, estranhamente, toda a história está repleta de gente desse tipo. O que é a história? Apenas recortes de jornais dos tempos idos. Se você ajudar alguém, nenhum jornal vai publicar a sua história. Você mata alguém e todos os jornais se enchem de notícias a respeito do assunto. E o que é a sua história a não ser essas pessoas que foram um estorvo, que deixaram feridas na consciência humana? Isso você chama de história? Isso não passa de um lixo guardado na memória. É muito estranho que as verdadeiras flores da inteligência não sejam nem ao menos mencionadas. Foi tão difícil para mim encontrar informações sobre essas pessoas. Procurei em muitas livrarias, tentando encontrar alguma coisa mais sobre essas pessoas, que são criadores de verdade. Eles estabeleceram os alicerces. Mas conhecemos apenas um tipo de mundo, o mundo onde a força é o certo. Então, no segundo nível, o certo é a força. A inteligência acredita em descobrir o que é certo. Não há necessidade de lutar com espadas ou bombas e matar todo mundo, porque a força não prova nada certo. Pense em Muhammad Ali lutando boxe contra Gautama Buda, é claro que ele será o vencedor no primeiro assalto. Não haveria um segundo assalto, o primeiro seria suficiente. O pobre Buda seria arrasado. E observando a situação, ele próprio começaria a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não esperaria que o mediador contasse. E ele não se moveria do chão. Estirado mesmo no chão ele contaria até 10. E diria: está acabado, você é o vencedor. Mas a força não prova o que é certo, ela está perfeitamente bem no mundo dos animais e no mundo do instinto. A inteligência reverte a coisa toda. O certo é a força, e o certo tem de ser decidido pela inteligência, pela lógica, pela razão, pela argumentação. É o que Sócrates fazia no tribunal. Ele estava pronto para responder a todas as perguntas que os jurados e os juízes quisessem fazer. Ele perguntou: quais são os meus crimes? Comecem a enumerá-los um por um. Estou pronto para responder. Eles sabiam que seria impossível argumentar com aquele homem, mas crimes vagos, eles pensaram que talvez Sócrates não conseguisse responder por eles. E mesmo que ele conseguisse, os jurados não se deixariam convencer, porque iria contra todo o condicionamento deles. A primeira coisa que eles disseram foi: o maior crime que você cometeu é ter corrompido a mente dos jovens. Sócrates disse: é verdade, mas isso não é crime. E o que vocês chamam de corrupção eu chamo de criação. Vocês têm corrompido a mente das pessoas. Então eu tenho que destruir essa corrupção. E se vocês estão certos, então por que não abrem uma escola, uma academia, assim como eu tenho a minha escola e a minha academia? As pessoas irão procurar a que estiver certa. Depois que Sócrates abriu a sua escola, todas as escolas de Atenas fecharam, porque quando um homem como Sócrates estava ensinando, quem poderia competir com ele? Na verdade, todos os professores que trabalhavam nas escolas foram ser alunos de Sócrates. Ele era um verdadeiro mestre. Sócrates disse: apresentem diante de mim um único jovem que tenha sido corrompido por mim. E o que vocês querem dizer com corrupção? Eles disseram: você lhes ensina que não existe Deus nem deuses. Sim, concordou Sócrates. Porque não existe Deus, não existem deuses. O que eu posso fazer? Não é minha responsabilidade. Se Deus não existe, vocês estão corrompendo a mente dos jovens, ou eu estou corrompendo a mente dos jovens. Estou simplesmente dizendo a verdade.
Vocês pensam que a verdade pode corromper a mente dos jovens? O debate continuou por vários dias. Finalmente os juízes decidiram que, no que diz respeito à inteligência, ele calou a boca de vocês todos, um único homem sozinho contra toda a medíocre sociedade de Atenas, então não devemos discutir mais. Vamos simplesmente pedir os votos. Sócrates disse: votar não pode provar o que é certo e o que é errado. Na verdade, a maior possibilidade é que as pessoas votem pelo que está errado, porque a maioria consiste de pessoas medíocres. Sócrates tentou estabelecer que o certo deveria ser decidido pela inteligência. É o que finalmente produziu toda a evolução da ciência. Sócrates devia ser conhecido como o pai de toda a ciência, porque a ciência não é uma questão de você é poderoso, é por isso que está certo. A questão é que alguém possa provar estar certo. O quanto você é poderoso não importa. A questão tem de ser decidida pela lógica, pela razão, no laboratório, com experimentos e experiências. Então, no segundo nível da consciência, a política é uma questão totalmente diferente. A Índia esteve por 2000 anos na escravidão, por muitas razões, mas uma das razões e a mais fundamental é que todas as pessoas inteligentes da Índia voltaram as costas para a política do nível instintivo, de terceira classe, ou mais baixo. Todas as pessoas inteligentes não estavam interessadas em política ou poder. Todo o seu interesse era decidir o que é verdadeiro, qual é o significado da vida. Por que estamos aqui? Na época de Gautama Buda, talvez em todo o mundo o segundo nível de consciência tenha chegado ao ponto mais elevado. Na China, Confúcio, Lao Tse, Mencius, Xuanzé, Lietze, essas eram as pessoas contemporâneas. Na Índia, Gautama Buda, Mahavira, Makali Gosal, Ajit Keshkambal, Sanjay Viletiputta, esses eram superpoderosos, gigantes. Na Grécia, Sócrates, Platão, Aristóteles, Plotino, Heráclito, Pitágoras, eles alcançaram o ponto mais alto da inteligência. De repente, foi como se todo o mundo fosse varrido por uma maré de inteligência. Apenas os idiotas continuaram lutando. Todas as pessoas inteligentes estavam mergulhadas em busca de maneiras de como decidir o que é certo e o que é errado. Na Índia, era uma tradição que todo filósofo viajasse por todo o país, desafiando os outros. O desafio não era hostil, você deve entender isso. No segundo nível, não existe inimizade. Ambos os desafiadores eram buscadores. Tratava-se de um fenômeno amigável, não de uma luta. Ambos queriam que a verdade saísse vencedora. Nenhum deles estava tentando vencer o outro. Não era essa a questão absolutamente. Quando Shankara começou a sua discussão com Madame Mishra, ele tocou os seus pés e pediu a bênção, que a verdade vencesse. Então, tocar os pés do seu inimigo, o que isso mostra? Não é uma questão de derrotar a pessoa. Madame Mishra era um velho e respeitado em todo o país. Shankara era apenas um jovem, de 30 anos de idade. Madame Mishra era da idade do avô dele. Shankara tocou os pés de Madame Mishra, porque não era uma questão de derrotá-lo. E pediu uma bênção, não para que fosse o vencedor, mas para que a verdade vencesse. E a verdade não foi propriedade de ninguém. Aquilo acontecia em todo o país. E aqueles grandes intelectuais deram início ao que mesmo nos dias atuais não encontramos em termos de qualidade, de refinamento, pela simples razão de que todos os intelectuais se voltaram para a ciência. A filosofia foi abandonada. Naquela época, todas aquelas pessoas estavam no mundo da filosofia. Mas você tem de se lembrar, é uma luta e não uma questão pessoal, não um desejo de provar a própria superioridade, mas uma investigação para encontrar a verdade. Toda a ênfase mudou. É sobre a vitória da verdade. O famoso ditado da história da filosofia indiana é Satyameva Jayate, a verdade deve vencer, não importa quem seja derrotado. Não é a ascensão de um complexo de inferioridade, mas o surgimento de uma inteligência realmente superior. A tradição foi para a China, para o Japão, e se espalhou também para outros campos. É por isso que se você vir dois lutadores de boxe japoneses, ou lutadores de Aikido, ou lutadores de Jiu-Jitsu ou Judô, ficará surpreso. Em primeiro lugar, eles se inclinam um para o outro com enorme respeito.
Não é uma questão de inimizade. É uma questão dos ensinamentos do judô, e de todas as artes marciais do Japão, que quando você está lutando com alguém não é uma questão de inimizade pessoal. Se for pessoal você já está inclinado a ser derrotado, porque a luta estará baseada no ego, você estará caindo para um nível mais baixo. Na arte do judô, quem quer que mostre uma arte superior no judô será o vencedor. Não é a pessoa, é a arte que vence. Assim como na filosofia, é a verdade que vence, então é a arte que vence. Nem mesmo por um único momento você deve se lembrar de si e da sua vitória, porque será o momento da sua derrota. E isso acontece muitas vezes, o que ninguém mais pode entender a não ser alguém que tenha entendido toda a tradição da cultura oriental. Às vezes, há dois lutadores igualmente não egoístas. Então ninguém vence. A luta continua por dias, o fim vai sendo postergado, mas ninguém vence. Todo dia eles se encontram, inclinam-se um para o outro, com grande alegria, com grande respeito. Na verdade, eles estão honrados pela pessoa porque ela não é uma pessoa comum. Só por lutar com a pessoa já é honra suficiente. E a luta continua. Por fim, os juízes têm de dizer: ninguém pode vencer, porque ambos são igualmente desprovidos de ego, nenhum dos dois pode encontrar uma maneira de derrotar o outro. O ego é a escapatória. O ego é um tipo de sono em que você pode ser derrotado. Apenas por um momento um pensamento pode surgir e esse será o seu fim. A arte do judô, do jiu-jitsu, do aikido, são todas semelhantes, com apenas pequenas diferenças, sutilezas, mas os fundamentos básicos são um só. E os fundamentos básicos são que, quando você estiver lutando, não deve estar presente, mas completamente ausente. Então nenhuma espada poderá cortar você. E se você ver dois espadachins lutando, ficará simplesmente impressionado. Uma vez eu tive um amigo, o nome dele era Shan Shaoxing, e ele havia recebido treinamento em artes marciais no Japão. Ele abriu uma escola de artes marciais e costumava nos mostrar um pouco do que sabia de vez em quando apenas por diversão. Ele me disse: no Japão, existe um determinado treinamento para vós. Se alguém ataca você com uma espada e você não tem nenhuma arma, você simplesmente emite um determinado som e a espada cai da mão do outro. Eu me surpreendi. Parece uma coisa incrível. Tenho um amigo lutador, continuou ele. Ele não sabe nada sobre espadas, mas apenas com um bastão ele consegue cortar a sua cabeça. Então eu encontrei o lutador e lhe contei sobre o que esse homem havia dito. Ele confirmou: não há problema nenhum. Eu abro a cabeça desse homem em duas partes. Basta um golpe e é o suficiente. Ele era um homem forte e quando foi bater em Shan Shaoxing, assim que ele ergueu a mão, Shan Shaoxing deu um grito e o bastão caiu da mão do lutador, como se o coração dele tivesse parado de bater. Seja lá o que aconteceu, a mão dele perdeu a força, bastou um som. Eu perguntei a um meu amigo: como você faz aquele som? Shan Shaoxing respondeu: o som é fácil de aprender. A coisa por trás dele é que você não deve estar presente. Essa é a parte mais difícil. Eu estive no Japão durante vários anos. Tudo é simples, e esse é todo o problema. Você não deve estar presente. E no momento em que alguém está para sua cabeça em dois, ao mesmo tempo você precisa muito estar lá. Mesmo nesse momento você não deve estar presente, apenas o som, sem ego nenhum por trás. De repente, o homem esquece o que está fazendo. Ele fica completamente desnorteado. Mesmo a sua memória por um momento se esvai. Ele não sabe o que está acontecendo, o que ele está fazendo ali, o que estava fazendo. Ele vai precisar de um pouco de tempo para se recuperar. Apenas o seu ego precisa estar ausente. Essa ausência cria uma determinada mudança na mente da pessoa, um determinado tipo de pausa, uma pausa repentina. Mas se ambas as pessoas forem desprovidas de ego, então é muito difícil. Então costuma acontecer uma coisa estranha no Japão, uma coisa cotidiana. Antes que você pegue a sua espada para atingir o outro homem, a espada do outro homem já está pronta para defender. Isso não acontece depois de você se mover, não, mas antes de você ter sequer pensado em se mover.
É como se naquela fração de segundo, quando você pensa em se mover, antes que a sua mão faça um movimento, o pensamento alcançou o homem e ele se preparou para se defender. Isso também só acontece se você estiver ausente. Então a espada não está separada de você. Você não está fazendo nada. Você está simplesmente ali, ausente, permitindo que as coisas aconteçam. Mas se ambos forem desprovidos de ego, então a luta pode durar dias. Ninguém pode atingir, nem mesmo arranhar a outra pessoa. Esse não é um nível comum, instintivo. Você passou a um nível superior, até mesmo acima do segundo. Você passou ao terceiro nível, o nível intuitivo. Assim como pôde acontecer com as espadas, no boxe ou no estilo de luta oriental, o mesmo pôde acontecer com a inteligência no terceiro plano. Eu amei apenas 2 professores em toda a minha carreira. Eu incomodei muitos, e nunca deixei esses 2 nem por um momento, mas eu os amava. Um deles era o professor S.S. Roy. Ele fez a sua tese de doutorado sobre Shankara e Bradley, um estudo comparativo. Ele me deu de presente o primeiro exemplar dessa sua obra. Eu lhe disse: isso não me parece bom. Sou seu aluno e você está me presenteando com o primeiro exemplar da sua tese, assim que ela veio da gráfica. Na minha opinião, você merece, respondeu ele. Mas na minha opinião toda a sua tese está errada, argumentei eu, até o título está errado, porque você está comparando 2 homens de níveis diferentes. Bradley é um intelectual, um grande intelectual. Ele dominava, na primeira parte do século XX, todo o mundo da filosofia. Ele era o maior intelectual da época. Shankara não é um intelectual de maneira nenhuma. Eu disse ao professor Roy. É claro que ambos chegaram a conclusões semelhantes, é por isso que você os comparou. Você vê que as conclusões são semelhantes. Mas você não vê que eles chegaram a conclusões semelhantes por caminhos diversos. E essa é a minha objeção. Porque Bradley simplesmente chegou a essas conclusões pela lógica, ao passo que Shankara chegou a essas conclusões pela experiência. Shankara não só está argumentando sobre elas como filósofo. Ele argumenta como um filósofo também, mas isso é secundário. Ele sentiu a verdade. Então, para expressar essa verdade ele usa a lógica, a razão, o intelecto. Bradley não teve experiência. E admite que não teve experiência, mas intelectualmente ele acha essas conclusões as mais defensáveis, as mais válidas. Então conclui para o professor Roy. Se você me perguntar, você comparou 2 pessoas completamente diferentes, que não são comparáveis. E havia outras questões, mas a questão básica surgia sempre, o tempo todo. É possível chegar a uma conclusão apenas logicamente, e ela pode estar correta, pode não estar correta. Você pode não estar certo quanto à correção dela. Mas para Shankara não era uma questão de que ela pudesse estar correta ou não. Ela era correta. Até mesmo se você provar logicamente que ele estava errado, ele não arredaria da posição que assumirá. Bradley arredaria. Se você pudesse provar para ele que ele estava errado, ele recuaria. Eu disse. Tanto Shankara quanto Bradley dizem que Deus, Brahma, a verdade, todos são absolutos. Mas a diferença é que Bradley mudaria sua posição se você apresentasse um argumento lógico contra ele e provasse que o argumento dele estava errado. Já Shankara simplesmente riria e diria: você pode estar certo. A maneira pela qual me expressei estava errada, e eu sabia que alguém que conhecesse a verdade iria achar que a expressão estava errada. Você está absolutamente certo, minha expressão estava errada. Mas Shankara não admitiria que ele estava errado. A posição dele era a da experiência, ela é intuitiva. Não existe luta nenhuma no nível intuitivo. O político no nível instintivo é simplesmente um animal selvagem. Ele não acredita em nada a não ser em ser vitorioso. Sejam quais forem os meios para ser vitorioso, ele usará. O fim justifica os meios, por mais horríveis que sejam. Adolf Hitler diz na autobiografia dele: os meios não importam. O que importa é o fim. Se você for bem-sucedido, o que quer que tenha feito estará certo. Se você fracassar, o que quer que tenha feito estará errado. Você mente, mas se for bem-sucedido a mentira se tornará verdade. Faça tudo, apenas mantenha em mente que o sucesso deve estar no final.
Então o sucesso, retroativamente, torna tudo certo. E a derrota? Você pode fazer tudo certo, mas a derrota irá mostrar que estava tudo errado. No segundo nível existe uma luta, mas então a luta é humana. É do intelecto. Sim, existe ainda uma determinada luta para provar que o que você está sustentando é verdade, mas a verdade é mais importante que você. Se você for derrotado em favor de uma verdade maior, ficará feliz, não infeliz. Quando Shankara derrotou Mandana Mishra imediatamente parou, tocou os pés de Shankara e pediu para ser iniciado como discípulo dele. Não é uma questão de luta. É um mundo humano, muito superior, de inteligência. Mas ainda assim, em algum lugar, em nome da verdade, uns poucos políticos espreitam por trás da cena. De outra maneira, o que é necessário para até mesmo desafiar esse homem? Se você conhece a verdade, desfrute-a. Qual é o sentido de sair pelo país inteiro derrotando as pessoas? Se você conhece a verdade, as pessoas virão até você. Existe uma política muito sutil nisso. Você pode chamá-la de política filosófica, política religiosa, mas ainda assim é política, muito refinada. Apenas no terceiro nível, quando a intuição começa a funcionar, não existe luta nenhuma. Buda nunca procurou ninguém para sair vitorioso, Mahavira nunca procurou ninguém para sair vitorioso, Lao Tse nunca procurou ninguém para sair vitorioso. As pessoas os procuravam. Quem estava sedento os procurava. Eles não estavam nem mesmo interessados naqueles que os desafiavam para uma discussão intelectual. Muitos os procuraram. Sariputta, Moggallana, Mahakashyapa procuraram Buda. Todas essas pessoas eram grandes filósofos com milhares de discípulos e procuraram Buda para desafiá-lo. O único procedimento dele por toda a vida foi: se você sabe, eu estou contente. Você se considera vitorioso. Mas você sabe? Eu sei, e eu não acho que tenha de desafiar ninguém. Porque há apenas dois tipos de pessoas: aquelas que sabem e aquelas que não sabem. As que não sabem, como eu posso desafiar esses pobres sujeitos? Está fora de questão. Os que sabem, como posso desafiar essas pessoas ricas? Está fora de questão. Ele perguntou a Sariputta: se você sabe, estou contente, mas você sabe? E eu não estou desafiando você, apenas perguntando. Quem é você? Se você não sabe, então deixe de lado a ideia de me desafiar. Então apenas fique aqui comigo. Algum dia, no momento certo, pode acontecer. Não pelo desafio, nem pela discussão, nem mesmo pela expressão. E as pessoas eram realmente honestas. Sariputta inclinou-se profundamente e disse: por favor, perdoe-me por desafiá-lo. Eu não sei. Sou um argumentador habilidoso e derrotei muitos filósofos, mas vejo que você não é filósofo. E então chegou o momento de me render e ver por esse novo ângulo. O que devo fazer? Buda disse: você apenas deve ficar em silêncio por 2 anos. Era um procedimento simples para todo desafiador que aparecesse, e apareceram muitos. 2 anos de completo silêncio, e então você pôde fazer qualquer pergunta. E 2 anos de silêncio eram o suficiente, mais do que o suficiente. Depois de 2 anos, eles tinham esquecido o próprio nome, haviam esquecido qualquer desafio, qualquer ideia de vitória. Eles haviam provado do homem. Eles haviam provado da sua verdade. Portanto, no nível intuitivo, não existe política nenhuma. No mundo melhor, as pessoas de intuição serão as luzes de direção para os que podem ao menos entendê-las intelectualmente. E os políticos intelectuais, professores de política, a classe culta, os teóricos, serão os guias para os políticos instintivos. Apenas dessa maneira o mundo poderá ficar tranquilo, viver tranquilo. A luz deve vir do nível mais elevado. Ela terá de passar pela segunda categoria, porque apenas então a terceira categoria será capaz de captar alguma coisa dela. A segunda categoria vai funcionar como uma ponte. Era assim na Índia antiga. Aconteceu uma vez. As pessoas realmente intuitivas viviam nas florestas ou nas montanhas, e os intelectuais, os professores, os pundits ou eruditos hindus, os letrados, os primeiros ministros, costumavam procurá-los com os seus problemas porque, conforme diziam, nós somos cegos, vocês têm olhos. Aconteceu com Buda.
Ele estava cuidando do acampamento dele numa das margens de um rio e de ambos os lados os exércitos esperavam. Havia 2 reinos e o rio era a fronteira, e eles vinham se enfrentando ao longo de gerações para decidir a qual dos reinos o rio pertenceria, porque a água era valiosa. E eles não eram capazes de decidir, então às vezes tornavam a água do rio vermelha de sangue e a luta continuava. Buda montou o acampamento ali e os generais de ambos os exércitos o procuraram. Por acaso, eles entraram no acampamento ao mesmo tempo e se avistaram. Ficaram chocados com a estranha coincidência, mas no momento não havia como recuar. Buda disse: "Não se preocupem, é bom que tenham chegado juntos. Os 2 são cegos, os seus predecessores eram cegos. O rio continua fluindo e vocês continuam matando pessoas. Não conseguem ver esse fato simples. Vocês 2 precisam de água, e o rio é grande o suficiente. Não há necessidade de possuir o rio, e quem pode ser o possuidor? Toda a água corre para o oceano. Por que não podem os 2 usá-la? Uma margem pertence a um reino, a outra margem pertence ao outro reino, não há problema. E não há necessidade nem mesmo de traçar uma linha no meio do rio, porque as linhas podem ser arrastadas pela água. Usem a água, em vez de lutar, era tão simples. E eles entenderam que os seus campos e as suas colheitas estavam morrendo porque não tinham ninguém para cuidar delas. Lutar era o mais importante. Quem possuía o rio? Primeiro a água tinha de ser possuída. Só então poderiam irrigar os campos. Mas a mente estúpida pensa apenas em termos de possessão. O homem de discernimento pensa em termos de utilidade. Buda disse simplesmente: "Usem o rio. E me procurem de novo quando tiverem usado toda a água. Então não haverá problema, e então veremos. Mas me procurem de novo apenas quando tiverem usado toda a água. A água continua fluindo depois de 25 séculos. Como você pode usar toda a água? É um rio grande, com milhares de quilômetros de comprimento. Ele traz a água das neves eternas dos Himalaias e a leva para o mar de Bengala. Como se poderia exauri-lo? E aqueles reinos eram apenas reinos pequenos. Mesmo que quisessem exauri-lo, não havia como. O discernimento deve vir da pessoa intuitiva. Mas o discernimento pode ser apenas entendido pelos inteligentes, e os inteligentes podem ajudar os políticos de instinto, para os quais o único desejo é o poder. Isso eu chamo de meritocracia, porque o mérito supremo domina e influencia os degraus inferiores, ajudando-os a subir acima do seu nível. Não há interesse investido, e por não haver interesse investido, ele é livre e o seu discernimento é claro. É difícil para as pessoas intuitivas explicar alguma coisa às pessoas instintivas, porque elas estão muito além, pertencendo a 2 dimensões diferentes sem nenhuma ligação. No meio, o intelectual pode ser de enorme ajuda. As universidades, as faculdades, as escolas não devem apenas ensinar ciência política. É uma ideia estúpida ensinar ciência política. Ensinar ciência política, mas também ensinar arte política, porque a ciência não tem utilidade. Você tem de ensinar política prática. E os professores das universidades devem preparar políticos, dar-lhes determinadas qualidades. Então as pessoas que estão governando no momento em todo o mundo não vão conseguir nada. Então você vai encontrar governantes bem treinados, instruídos, conhecendo a arte e a ciência da política, e sempre prontos a consultar os professores, os pesquisadores e letrados. E pouco a pouco talvez seja possível que eles possam se aproximar do mais alto nível da meritocracia, as pessoas intuitivas. Se isso for possível, então teremos, pela primeira vez, algo que é realmente humano, dando dignidade à humanidade, integridade às pessoas. Pela primeira vez, você terá uma verdadeira democracia no mundo. O que existe hoje como democracia não é democracia, é oclocracia, domínio da plebe. Parte 3. Estratégias. Abandone a mente que pensa em prosa. Reviva outro tipo de mente que pensa em poesia. Ponha de lado toda a sua perícia em silogismos. Deixe as canções serem o seu estilo de vida. Mude do intelecto para a intuição, da cabeça para o coração, porque o coração está mais próximo dos mistérios. Capítulo 8. Descasque a cebola.
O ser do homem é muito simples, mas a sua personalidade é muito complexa. A personalidade é como uma cebola, existem muitas camadas de condicionamento, corrupção, e ocultas por trás dessas muitas camadas está o simples ser do homem. Ele está por trás de tantos filtros que você não pode vê-lo, e oculto por trás desses muitos filtros você não pode ver o mundo também, porque tudo o que atinge você é corrompido pelos filtros antes de atingi-lo. Nada nunca atinge você como é. Você continua deixando de sentir. Há muitos intérpretes no caminho. Você vê alguma coisa, primeiro os seus olhos e os seus sentidos o falseiam. Então a sua ideologia, a sua religião, a sua sociedade, a sua igreja, eles falseiam tudo. Então as suas emoções, elas falseiam também. E assim por diante, o tempo todo. No momento em que a informação chega até você, ela não é mais quase nada do original, ou tão pouca que não faz diferença. Você só percebe alguma coisa se os seus filtros permitirem, e os filtros não permitem muito. Os cientistas concordam. Os cientistas afirmam que vemos apenas 2% da realidade, apenas 2%. 98% da realidade se perdem. Quando você está me ouvindo, ouve apenas 2% do que foi dito. 98% se perdem, e quando os 98% se perdem, aqueles 2% ficam fora de contexto. É como se você pegasse duas páginas de um romance ao acaso, uma daqui, outra dali, e então começasse a reconstruir todo o romance a partir dessas duas páginas. 98 páginas ficam de fora. Você não faz ideia do que elas continham. Você nem mesmo sabe que elas existiam. Você tem apenas duas páginas e reconstrói toda a novela de novo. Essa reconstrução é uma invenção sua. Não é uma descoberta da verdade, é a sua imaginação. E há uma necessidade interior de preencher as lacunas. Sempre que você vê que duas coisas não têm relação entre si, a mente sente uma pressão interior para relacioná-las. Do contrário, ela se sente muito intranquila. Então você inventa uma ligação. Você conserta as informações desconexas com elos. Você as une com uma ligação e inventa um mundo que não existe. George Gurdjieff costumava chamar esses filtros de amortecedores. Eles o protegem da realidade. Eles protegem as suas mentiras. Eles protegem os seus sonhos. Eles protegem as suas projeções. Eles não permitem que você entre em contato com a realidade porque o próprio contato seria esmagador, chocante. O homem vive por meio de mentiras. Conta-se que Friedrich Nietzsche teria dito: por favor, não tirem as mentiras da humanidade, ou então o homem não será capaz de viver. O homem vive por meio de mentiras. Não acabe com as ficções, não destruam os mitos. Não digam a verdade porque o homem não pode viver com a verdade. E ele está certo quanto a 99,9% das pessoas, mas que tipo de vida pode existir por meio de mentiras? Essa seria uma grande mentira em si mesma. E que tipo de felicidade é possível por meio de mentiras? Não há possibilidade. Daí que a humanidade vive em sofrimento. Com a verdade há alegria. Com as mentiras há apenas sofrimento e nada mais. Mas nós continuamos protegendo essas mentiras. Essas mentiras são agradáveis, mas elas o mantêm protegido contra a felicidade, contra a verdade, contra a existência. O homem é exatamente como uma cebola. E a arte consiste de como descascar e chegar ao seu centro mais profundo. 1. Os sentidos físicos. A primeira camada é constituída de sentidos físicos corrompidos. Nem por um único momento pense que os seus sentidos físicos são como deveriam ser. Eles não são. Eles foram treinados. Você vê as coisas que a sua sociedade permite que veja, ouve coisas que a sua sociedade permite que ouça. Você toca coisas que a sua sociedade permite que toque. O homem perdeu muitos dos seus sentidos, por exemplo, o olfato. O homem perdeu o sentido do olfato. Observe a capacidade olfativa do cão, como o órgão olfativo dele é sensível. O do homem parece muito fraco. O que aconteceu ao nariz do homem? Porque ele não pode sentir os cheiros de maneira tão aguçada quanto um cachorro, ou quanto um cavalo. O cavalo tem um olfato que alcança quilômetros de distância. O cão tem uma imensa memória olfativa. O homem não tem memória.
Algo está bloqueando seu nariz. As pessoas que têm pesquisado profundamente essas camadas dizem que é por causa da repressão do sexo que o sentido do olfato se perdeu. Fisicamente, o homem é tão sensível quanto qualquer outro animal, mas psicologicamente o seu nariz foi corrompido. O olfato é uma das mais importantes entradas sexuais para o corpo. É por meio do olfato que os animais começam a sentir se o macho está sintonizado com a fêmea ou não. O olfato é uma indicação sutil. Quando a fêmea está pronta para o acasalamento com o macho, ela libera um determinado tipo de odor. Apenas por intermédio do olfato o macho entende que ele é aceito. Se o odor não for liberado, o macho se afasta. Ele sabe que não é aceito. O homem destruiu o sentido do olfato porque é difícil criar uma sociedade assim chamada civilizada se o seu sentido do olfato permanecer natural. Você está seguindo pela rua e uma mulher começa a liberar o seu odor e lhe dá um sinal de aceitação. Ela não é a sua esposa. O marido dela está com ela. O sinal que você foi aceito foi enviado. O que você faz? Seria deselegante, constrangedor. A sua esposa caminha ao seu lado e não há sinal nenhum vindo do corpo dela, e de repente um homem passa por vocês e ela dá o sinal, e esses sinais são muito inconscientes. Você não pode controlá-los assim de repente. Então você tem consciência de que ela está interessada no outro homem, que ela está dando as boas-vindas ao outro homem. Isso criaria problemas. Então, ao longo dos séculos, o homem destruiu completamente o seu sentido do olfato. Não é por acaso que nos países civilizados desperdiça-se muito tempo na remoção de todos os tipos de odores do corpo. O odor corporal tem de ser completamente destruído por desodorantes, sabonetes desodorantes. O corpo tem de ser coberto por camadas de perfume forte. Isso é tudo disfarce. São maneiras de evitar uma realidade que continua existindo. O odor é muito sensual, é por isso que nós destruímos o nariz, destruímos completamente o nariz. Até mesmo no idioma pode-se perceber a diferença. Ver significa uma coisa, ouvir, outra coisa, mas cheirar significa exatamente o contrário. Ver significa uma capacidade de ver, mas cheirar não significa capacidade de cheirar. Cheirar significa que você está cheirando. Até no idioma a repressão entrou. E o mesmo aconteceu com outros sentidos. Você não olha para as pessoas nos olhos, ou, se olhar, será apenas por alguns segundos. Você não olha para as pessoas realmente. Você evita olhar. Se olhar, será considerado ofensivo. Preste atenção. Você realmente vê as pessoas, ou você evita os seus olhos? Porque, se você não evitá-los, então poderá ser capaz de ver algumas coisas que a pessoa não quer mostrar. Não é bem educado ver algo que a pessoa não quer mostrar, então é melhor evitar. Nós ouvimos as palavras, não vemos o rosto, porque muitas vezes as palavras e o rosto são contraditórios. O homem diz uma coisa e mostra outra. Gradualmente, perdemos completamente a capacidade de ver o rosto, os olhos, os gestos. Nós só ouvimos as palavras. Observe o que estou dizendo e você vai se surpreender ao perceber como as pessoas dizem uma coisa e mostram outra. E ninguém detecta isso porque foi treinado para não olhar diretamente no rosto. Ou, até mesmo se olhar, o olhar não será atento, não será para perceber. É um olhar vazio. É quase como não estar olhando. Nós ouvimos sons por escolha. Não ouvimos todos os tipos de sons. Nós escolhemos tudo que é conveniente ouvir. E o que vale a pena varia de acordo com a sociedade e o país. O homem que vive no mundo primitivo, numa floresta, numa selva, tem um tipo diferente de receptividade aos sons. Ele tem de estar continuamente alerta e atento aos animais. Sua vida corre perigo. Você não precisa ficar alerta. Você vive num mundo civilizado, onde os animais não mais existem e não há o que temer. A sua sobrevivência não está em jogo. Os seus ouvidos não funcionam perfeitamente porque não há necessidade. Você já viu uma gazela ou um cervo? Como eles são atentos, como são sensíveis. Ao mínimo ruído, uma folha morta levada pelo vento, o cervo fica alerta. Você nem sequer perceberia.
E uma grande música envolve a vida, uma música sutil envolve a vida, mas somos absolutamente inconscientes disso. Há um grande ritmo, mas para senti-lo é preciso ter ouvidos mais alertas, olhos mais alertas, um toque mais alerta. Então a primeira camada é a dos sentidos físicos corrompidos. Vemos apenas o que queremos ver. Todo o mecanismo do nosso corpo está envenenado. O nosso corpo tornou-se rígido. Vivemos num tipo de congelamento. Somos frios, fechados, indisponíveis. Temos tanto medo da vida que matamos todos os tipos de possibilidades pelas quais a vida poderia fazer contato conosco. As pessoas não se tocam, elas não se dão as mãos, elas não se abraçam. E quando segura a mão de alguém você se sente embaraçado, a pessoa se sente embaraçada. Até mesmo se você abraça alguém, parece como se estivesse ocorrendo algo errado, e você se apressa a se desembaraçar do corpo da outra pessoa. Porque o corpo da outra pessoa pode abrir você, o calor do outro corpo pode abrir você. Até mesmo as crianças não recebem permissão para abraçar os pais. Há um grande medo. E todo o medo é basicamente, no fundo, enraizado no medo do sexo. Há um tabu contra o sexo. A mãe não pode abraçar o filho porque o filho pode se excitar sexualmente, esse é o medo. O pai não pode abraçar a filha, ele tem medo de se excitar fisicamente, o calor atua de uma maneira própria. Não há nada de mais em excitar-se física ou sexualmente. É simplesmente um sinal de que se está vivo, de que se está imensamente vivo. Mas o medo, o tabu envolvendo o sexo, diz fique longe, mantenha distância. Todos os seus sentidos estão corrompidos. Não nos permitem ser naturais, daí o homem ter perdido a dignidade, a inocência, a graça, a elegância. Essa é a primeira camada. E por causa de todas essas repressões o corpo tornou-se não orgástico. Não existe felicidade. Isso aconteceu tanto ao homem quanto à mulher quase da mesma maneira, mas o homem foi mais fundo na corrupção dos sentidos do que a mulher, porque o homem é perfeccionista, neuroticamente perfeccionista. Assim que tem uma ideia, ele tenta levá-la ao extremo. As mulheres são mais práticas, menos perfeccionistas, menos neuróticas, mais terrenas, mais equilibradas, menos intelectuais, mais intuitivas. Elas não chegaram aos extremos. É bom que as mulheres não tenham se tornado tão neuróticas quanto os homens, é por isso que elas ainda mantêm alguma dignidade, alguma graça, alguma lisura de comportamento, alguma poesia. Mas ambos foram corrompidos pela sociedade, ambos endureceram. Os homens mais, as mulheres um pouco menos, mas a diferença é apenas de graus. Por causa dessa camada, tudo que entra em você tem de passar primeiro por esse filtro. E esse filtro destrói, interpreta, manipula, dá novas cores por conta própria, projeta, inventa, e a realidade se torna muito encoberta. Quando essa camada desaparece, esse é todo o esforço da yoga. Tornar o seu corpo vivo, sensível, jovem e outra vez, dar aos seus sentidos o máximo funcionamento. Então a pessoa passa a viver sem o envolvimento dos tabus. Então a lucidez, a graça, a beleza passam a fluir. O calor volta a surgir, assim como a receptividade, e se dá ao crescimento. A pessoa torna-se decididamente nova, jovem, e está sempre numa aventura. O corpo se torna orgástico. A pessoa é envolvida pela alegria, pela felicidade. Com a alegria e a felicidade a primeira corrupção dos sentidos desaparece. Daí a minha insistência em favor de se alegrar, de festejar, de aproveitar a vida, de aceitar o corpo, não só aceitar o corpo, mas sentir-se grato com a vida por ter lhe dado um corpo tão bonito. Um corpo tão sensível, com tantas aberturas para se relacionar com a realidade. Olhos, ouvidos, nariz, o toque. Abra todas essas janelas e deixe a brisa da vida entrar, deixe brilhar o sol da vida. Aprenda a ser mais sensível. Use todas as oportunidades para ser sensível, de modo a eliminar o primeiro filtro. Se você estiver sentado na grama, não comece a arrancá-la e destruí-la. Eu tenho de parar de sentar no gramado, eu me acostumei a me encontrar com as pessoas no gramado, porque as pessoas destroem a grama, elas arrancam a grama. Preciso parar com isso. As pessoas são tão violentas, tão inconscientemente violentas que não sabem o que estão fazendo.
E elas são advertidas tantas vezes, mas em poucos minutos esquecem. Elas são tão irrequietas que não sabem o que estão fazendo. A grama está à disposição do seu nervosismo e então elas começam a arrancá-la e a destruí-la. Quando você estiver sentado na grama, feche os olhos, torne-se a grama, seja a grama. Sinta que você é a grama, sinta o verdor da grama, sinta a umidade da grama. Sinta o aroma sutil que a grama exala. Sinta as gotas de orvalho na grama, sinta como se elas estivessem em você. Sinta os raios solares aquecendo a grama. Por um momento, entregue-se à grama e terá uma nova sensação do seu corpo. E faça-o em todos os tipos de situações. Num rio, numa piscina, deitado na praia tomando o sol, olhando para a lua à noite, deitado com os olhos fechados na areia e sentindo a areia. Existem milhões de oportunidades para reviver o seu corpo. E só você pode fazê-lo. A sociedade fez o seu trabalho de corrupção dos sentidos, você terá de desfazê-lo. E assim que começar a ouvir, ver, tocar e cheirar, então cheire a realidade. 2. Condicionamento. A segunda camada é a do condicionamento, social, político, religioso, ideológico, os sistemas de crenças. Os sistemas de crenças tornam você não comunicativo. Se você é hinduísta e eu muçulmano, imediatamente não existe comunicação. Se você é homem e eu sou homem, existe comunicação, mas se você é comunista e eu fascista, a comunicação para. Todos os sistemas de crenças impedem a comunicação. E toda a vida não é nada a não ser comunicar-se. Comunicar-se com as árvores, comunicar-se com os rios, comunicar-se com o sol e a lua, comunicar-se com as pessoas e os animais. Isso é comunicação. A vida é comunicação. O diálogo desaparece quando você está carregado com sistemas de crenças. Como você pode realmente manter um diálogo? Você já está cheio demais com as suas ideias e pensa que elas são absolutamente verdadeiras. Quando ouve o outro falar, você está apenas sendo polido. De outra maneira você não ouviria. Você sabe o que é certo, você está simplesmente esperando até que o homem termine e então avança sobre ele. Sim, pode haver um debate e uma discussão e argumentação, mas pode não haver diálogo. Entre duas crenças não existe possibilidade de diálogo. As crenças destroem a amizade, as crenças destroem a humanidade, as crenças destroem a comunhão. Então se você quiser ver, ouvir e escutar, terá de abandonar todos os sistemas de crenças. Você não pode ser hinduísta, não pode ser muçulmano, não pode ser cristão. Você não pode manter esses tipos de absurdos. Você tem de ser sensível o suficiente para não ter crenças. Engaiolado no seu próprio sistema, você está indisponível e os outros estão indisponíveis a você. As pessoas andam como casas sem janela. Sim, vocês se aproximam, às vezes apertam-se as mãos, mas nunca se encontram. Sim, às vezes vocês se tocam, mas nunca se encontram. Vocês conversam, mas nunca se comunicam. Todo mundo está aprisionado nos seus próprios condicionamentos. Todo mundo carrega a própria prisão ao redor de si próprio. Isso tem de ser deixado para trás. As crenças criam uma espécie de afetação. Se as crenças detêm a exploração, porque a pessoa se torna temerosa. Talvez você se depare com algo que seja contra a sua crença. Então o que acontece? Isso perturba todo o seu sistema. Então é melhor não explorar, permanecer confinado a um mundo insensível, morto, definido. Nunca ir além dele. Ele lhe dá um tipo de conhecimento como se você soubesse. Você não sabe nada sobre Deus, mas tem uma determinada crença sobre Deus. Você não sabe nada sobre a verdade, mas tem uma teoria sobre a verdade. Esse como se é muito perigoso. Esse é um tipo de estado mental hipnotizado. Homens e mulheres, todos foram condicionados, embora de maneiras diferentes. O homem foi condicionado para ser agressivo, competitivo, manipulador, egoísta. O homem foi preparado para um tipo diferente de trabalho. Ser o explorador, ser o opressor e ser o senhor. As mulheres receberam sistemas de crenças para serem escravas. Elas são ensinadas a se submeter. Receberam um mundo muito, muito pequeno, a casa familiar. Tiraram-lhes toda a vida.
Mas uma vez estabelecido o sistema de crenças, a mulher o aceita e permanece confinada nele, e o homem aceita o sistema de crenças dele e permanece confinado nele. Os homens foram ensinados a não chorar. As lágrimas não são coisas de homem, e assim os homens não choram. Ora, que tipo de tolice é essa? Chorar e lamentar-se às vezes tem um efeito terapêutico, é necessário, é um dever, alivia o peso das obrigações. O homem continua se sobrecarregando porque não pode chorar e não pode se lamentar, é desonroso, indigno de um homem. E as mulheres foram ensinadas a chorar e derramar lágrimas, é perfeitamente feminino, portanto elas choram e se lamuriam, até mesmo quando não é necessário. É simplesmente um sistema de crenças, elas o usam como uma estratégia para manipular. A mulher sabe que por meio da argumentação não é capaz de vencer o marido, mas ela pode chorar, isso funciona, então torna-se um argumento. O homem é corrompido de uma maneira, ele não pode chorar, e a mulher é corrompida de outra maneira. Ela começa a chorar e usa o choro como uma estratégia para dominar. Chorar torna-se político, e quando as suas lágrimas são políticas elas perdem a beleza. Elas são feias. Esse segundo condicionamento é uma das coisas mais difíceis de se livrar. É muito complexo. Você tem uma determinada ideologia política, uma determinada ideologia religiosa e milhares de outras coisas misturadas na sua mente. Elas se tornaram tão integrantes de você que você nem pensa que elas são separadas de você. Quando você diz, eu sou hinduísta, você não diz, eu tenho uma crença chamada hinduísmo, não. Você diz, eu sou hinduísta. Você está identificado com o hinduísmo. Se o hinduísmo estiver correndo perigo, você pensa que você mesmo está em perigo. Se alguém ateia fogo num templo, você pensa que está correndo perigo. Ou, se você for muçulmano, pensa que está em perigo porque alguém queimou o Corão. Esses sistemas de crenças têm de ser deixados de lado. Então surge a compreensão. Então surge a presteza para explorar, surge a inocência. Então você está envolvido por um sentido de mistério, assombro, admiração. Então a vida não é mais uma coisa conhecida, é uma aventura. É tão misteriosa que você pode continuar explorando. Essa exploração não tem fim. E você nunca cria crença nenhuma, você permanece num estado de não saber. Os sufis insistem muito nesse estado de não saber, assim como os mestres zen. Permaneça constantemente no estado de não saber. Se lhe acontecer de saber alguma coisa, não estabeleça uma crença a partir disso. Continue deixando as crenças de lado, continue livrando-se delas. Não deixe que elas o envolvam, ou então cedo ou tarde elas irão se tornar uma crosta dura e você não estará novamente disponível para a vida. Permaneça sempre como uma criança, então a comunicação torna-se possível, então o diálogo torna-se possível. Quando duas pessoas que estão no estado de não saber conversam, há um encontro, elas entram em comunhão. Não há nada a esconder. Você só é capaz de me entender se estiver no estado de não saber, porque eu estou nesse estado continuamente. Comigo, a comunhão é possível se você deixar de lado os seus sistemas de crenças, do contrário eles esconderão o caminho. 3. Racionalização. O terceiro filtro, a terceira camada, é o pseudo-raciocínio, a racionalização, as explicações, as desculpas. Tudo é tomado emprestado. Nem mesmo uma única experiência é autenticamente sua, mas dá um tipo de satisfação. Você pensa que é um ser muito racional. Você não pode se tornar racional acumulando argumentos e provas tomados emprestados. A argumentação verdadeira surge apenas quando você é inteligente. E lembre-se, existe uma diferença entre um intelectual e o homem que eu chamo de inteligente. O intelectual está oculto por trás do pseudo-raciocínio. O raciocínio dele pode ser muito lógico, mas nunca pode ser razoável. A argumentação dele é apenas pseudo, parece-se com a argumentação. Ouçam, eu escutei esta. Um homem estava se afogando. Socorro, não sei nadar. Ele gritava. Não sei nadar. Eu também não sei, disse um velho sentado na margem do rio, mascando fumo. Mas não estou gritando para todo mundo ouvir. Então isso é perfeitamente racional, porque você está gritando para todo mundo.
Você não sabe nadar, nem eu, portanto fique quieto. Mas você está sentado na margem e ele está no rio. A situação é diferente, o contexto é diferente. Quando Buda diz alguma coisa, você pode repetir a mesma coisa, mas o contexto é diferente. Quando Maomé diz alguma coisa, você pode repetir exatamente a mesma coisa. Mas não vai significar a mesma coisa, porque o contexto é diferente. E o contexto é importante, não o que você diz. Não é o que você diz, mas quem é você é o que importa. Outra que eu escutei. Donegan sentou-se no confessionário. Padre, ele gemeu, fiz uma coisa tão errada, o Senhor vai me expulsar da igreja. O que você fez, meu filho? Indagou o padre. Ontem, disse Donegan, vi a minha esposa rebolando na minha frente e fiquei tão excitado que a agarrei, arranquei-lhe a roupa, atirei-a no chão e fiz sexo com ela ali mesmo. Isso é um pouco incomum, admitiu o padre, mas não há motivo para a excomunhão. Tem certeza de que não vai me expulsar da igreja? É claro que não. Bem, concluiu Donegan, eles nos expulsaram do supermercado. Tudo depende do contexto, quem você é, onde você está. E depende de que ponto de vista, de que experiência você fala. Eu uso as mesmas palavras que você, mas elas não significam a mesma coisa, elas não podem significar a mesma coisa. Quando eu as pronuncio. Quando você as pronuncia. As palavras são as mesmas, mas porque elas vêm de locais diferentes, carregam um significado diferente, uma conotação diferente, um sabor diferente, uma entonação diferente. O pseudo-raciocínio é apenas um raciocínio aparente, não é saber. É mais uma tentativa de encontrar desculpas. É mais uma tentativa de argumentação. Nesse tipo de engodo a mente masculina é muito perita. Essa é a especialidade da mente masculina. O homem aprendeu a arte muito profundamente. Esse filtro é muito, muito forte na mente masculina. A argumentação verdadeira surge apenas quando o pseudo-raciocínio foi deixado de lado. Qual é a argumentação verdadeira? Karl Jaspers definiu-a perfeitamente. Ele diz: a argumentação é franqueza, sinceridade, a argumentação é clareza, a argumentação é a vontade de unidade. A argumentação usa a lógica e os seus métodos e categorias de compreensão simplesmente a transcendem. A argumentação é o florescimento supremo da sabedoria, mas não o pseudo-raciocínio. Preste atenção ao pseudo. O pseudo sempre cria um filtro e o verdadeiro sempre se torna uma porta. O verdadeiro é sempre uma ponte e o pseudo é sempre um bloqueio. Esta terceira camada, do pseudo-raciocínio, é uma das maiores perturbações do seu ser. 4. Sentimentalidade. A quarta camada é a emocionalidade, o sentimentalismo. Esse é um pseudo-sentimento, uma tempestade em copo d'água, muita agitação. A mente feminina é muito perita nisso. É como que um vazio. Está apenas na superfície. É simpatia impotente. Não resolve nada. Se alguém está doente, você se senta ao lado dessa pessoa e chora. O choro não vai ajudar nada. A casa está pegando fogo e você chora, isso também não vai ajudar nada. Esse tipo de pseudo-sentimento tem de ser detectado. Ou então você nunca vai saber como são os verdadeiros sentimentos. O sentimento verdadeiro é envolvimento, compromisso. É empatia, não apenas simpatia. É ação. Sempre que você sente algo verdadeiro no coração, isso imediatamente o transforma. Isso se transforma em ação. Esse é o critério. O seu sentimento se transforma em ação. Se o seu sentimento apenas permanecer um sentimento e nunca se tornar uma ação, então com certeza é pseudo. Então você está enganando a si mesmo ou a alguém mais. Nunca se pode ir contra o próprio coração. Se você ainda está indo contra o seu próprio coração, então você deve ter um pseudo-coração, um hipócrita. Assim como a terceira camada é o campo da especialidade masculina, a quarta é o campo da especialidade feminina. 5. Repressão. A quinta camada é a dos instintos corrompidos, envenenados, a repressão. Gurdjieff costumava dizer que todos os seus centros se sobrepõem uns aos outros, estão mal colocados, interferem uns com os outros, estão atravessados e você não sabe o que é o que.
Cada centro em seu próprio funcionamento é belo, mas quando começa a interferir no funcionamento de alguém, então a situação é crítica. Então todo o sistema fica neurótico. Por exemplo, se o seu centro sexual funciona como um centro sexual, está perfeitamente bem. Mas as pessoas têm se reprimido tanto que em muitas pessoas o centro sexual não existe nos órgãos genitais, ele se moveu para a cabeça. Isso é que é sobreposição. Então elas fazem amor com a cabeça, daí a grande importância da pornografia, da visualização. Até mesmo durante o ato sexual com a sua mulher você pode estar pensando em lindas atrizes, que está fazendo amor com elas. Só então, de repente, você se torna interessado em fazer amor com a sua mulher. Na verdade, a sua própria mulher é inexistente. É um tipo de masturbação. Você não está fazendo amor com ela, você está fazendo amor com outra pessoa que não está presente. Você fantasia com a cabeça. A repressão religiosa perturbou todos os seus centros. É muito difícil até mesmo ver que os seus centros estão separados. E funcionando cada um no próprio campo, os seus centros estão perfeitamente certos. Quando eles interferem com outros campos, então ocorrem os problemas. Começa a ocorrer uma confusão sobre a sua totalidade. Então você não sabe o que é o que. O sexo pode ser transformado quando está confinado no próprio centro, ele não pode ser transformado a partir da cabeça. Ele criou um pseudocentro na cabeça. Outro dia me contaram. De tempos em tempos, os santos recebem autorização para visitar a Terra disfarçados. Santa Teresa havia muito queria conhecer Hollywood, mas Gabriel, que era encarregado da escala de serviço, considerou que até mesmo um santo não seria capaz de sair incólume depois de visitar a capital do cinema. Por fim, no entanto, Santa Teresa conseguiu persuadi-lo de que nada de mal lhe aconteceria e partiu na primeira nuvem com destino à Terra. As semanas se passaram, e depois meses, sem nenhuma notícia da Terra. Então um dia, preocupado, Gabriel telefonou para Los Angeles. A ligação foi completada, o telefone soou e finalmente uma voz atendeu. Aqui é Terry, quem fala? Gabi, querido. Que maravilha receber uma ligação sua. Os seus assim chamados santos apenas evitam o mundo. Eles são seres reprimidos. Se forem criadas oportunidades para liberá-los, eles vão cair muito mais baixo que você. Eles estão apenas de alguma forma se guardando por causa do medo do inferno e da cobiça pelo céu. Mas o que quer que você tenha reprimido por causa do medo ou da cobiça permanece lá. E não só permanece, torna-se inatural, pervertido, aprofunda-se em esferas da sua consciência e do inconsciente. E então torna-se muito difícil desenraizá-lo. Gurdjieff era um sufi. Todo o ensinamento dele vinha dos mestres sufis. Ele introduziu métodos no mundo ocidental para delinear cada centro e permitir que o centro funcionasse em seu próprio campo. A cabeça deve funcionar no que diz respeito à razão, só isso. Você já observou? Às vezes as pessoas dizem, eu penso que te amo. Eu penso que te amo. O amor não tem nada a ver com pensamento. Como você pode pensar que me ama? Mas essas pessoas não sabem como agir direto do coração. Até mesmo o coração tem de passar pela cabeça. Elas não conseguem dizer simplesmente, eu te amo. Quando você fala com o coração, não é preciso o idioma. Quando você fala com a cabeça, apenas o idioma pode expressar alguma coisa. Não há outra maneira de dizê-lo. Observe bem. Deixe a cabeça funcionar como razão, deixe o coração funcionar como sentimento, deixe o sexo funcionar como sexo. Deixe tudo funcionar da sua própria maneira. Não permita que os mecanismos diferentes se misturem uns com os outros, do contrário você terá instintos corrompidos. Quando o instinto é natural, sem tabus, espontâneo, sem nenhuma inibição, instaura-se uma clareza no seu corpo, uma harmonia no seu corpo. O seu organismo produz um som murmurante. A quinta camada, da repressão, também é uma especialidade masculina. 6. Intuição corrompida. A sexta camada é a da intuição corrompida. Existe um fenômeno chamado intuição, do qual nos vimos tornando quase inconscientes. Não sabemos que existe algo como a intuição, porque a intuição é a sexta camada.
Aquelas 5 camadas são tão grossas que nunca se sente a sexta camada. A intuição é um tipo de fenômeno totalmente diferente da razão. A razão argumenta. A razão usa um processo para chegar a uma conclusão. A intuição pula, é um salto quântico. Ela não tem um processo. Ela simplesmente chega à conclusão sem nenhum processo. Houve muitos matemáticos que conseguiam resolver qualquer tipo de problema matemático sem passar pelo seu processo. Eles agiam de maneira intuitiva. Você só enuncia o problema e antes de ter acabado de enunciá-lo, aparece a conclusão. Não houve nenhum intervalo de tempo. Você estava enunciando e no momento em que concluiu, ou até mesmo antes de concluir a enunciação, a conclusão surgiu. Os matemáticos sempre ficam impressionados por esses fenômenos extravagantes. Essas pessoas. Como será que conseguem fazer isso? Se um matemático fosse resolver o problema, poderiam ser necessárias 1, 2, 3 horas. Até mesmo um computador levaria alguns minutos para resolvê-lo, mas essas pessoas não levam nem um instante. Você mal enuncia o problema e instantaneamente, então, na matemática a intuição já é um fato reconhecido. Quando a razão fracassa, apenas a intuição pode dar resultado e todos os grandes cientistas têm conhecimento disso, que todas as suas grandes descobertas foram feitas não pela razão, mas pela intuição. Fazia 3 anos que Madame Curie vinha trabalhando num determinado problema e estava tentando resolvê-lo de muitos ângulos. Todos os ângulos fracassaram. Numa noite, completamente exausta, ela foi dormir e tomou uma decisão. O incidente é quase como o que aconteceu com Buda. Naquela noite, ela decidiu. Então chega. Desperdicei 3 anos. Parece uma busca fútil. Vou desistir. Naquela noite ela desistiu e foi dormir. No meio da noite, ela se levantou dormindo, foi até a mesa e escreveu a solução. Então voltou para a cama e tornou a dormir. Pela manhã, ela nem sequer se lembrava, mas a resposta estava sobre a mesa. Não havia ninguém no quarto, até mesmo se houvesse alguém, a resposta não teria sido possível. Ela vinha trabalhando naquilo havia 3 anos, e era uma das grandes inteligências da sua época. Mas não havia ninguém e a resposta estava lá. Então ela observou com muita atenção. A caligrafia era a dela. De repente o sonho voltou ao seu pensamento. Ela se lembrou de que tivera um sonho durante a noite, em que estava sentada à mesa, escrevendo alguma coisa. Então, pouco a pouco tudo ficou claro. Ela havia chegado à conclusão a partir de um outro caminho, que não era a razão. Era a intuição. Buda lutou durante 6 anos para atingir a iluminação, mas não conseguiu. Um dia, ele desistiu da ideia. Ele descansou embaixo de uma árvore e pela manhã o fenômeno havia acontecido. Quando ele abriu os olhos, estava em Samadhi. Mas primeiro a razão teve de ser exaurida. A intuição só funciona quando a razão foi exaurida. A intuição não tem um processo. Ela simplesmente salta do problema para a conclusão. É um atalho. É um lampejo. Nós corrompemos a intuição. A intuição humana está quase absolutamente corrompida. A intuição feminina não foi tão corrompida, é por isso que as mulheres têm algo chamado palpite. Um palpite é simplesmente um fragmento de intuição. Ele não pode ser provado. Você vai tomar um avião para algum lugar e a sua mulher simplesmente diz que ela não vai, e que também não permitirá que você vá. Ela sente como se alguma coisa vá lhe acontecer. Isso lhe parece um absurdo. Você tem muito trabalho a fazer, tudo está planejado, e você precisa ir, mas a mulher não quer deixar. E no dia seguinte você lê no jornal que aquele avião foi sequestrado, ou caiu e todos os passageiros morreram. Então, a mulher não consegue dizer como sabia. Não há como. Foi apenas um palpite, uma sensação intuitiva. Mas isso também foi muito corrompido, é por isso que é apenas um lampejo. Quando todas as 5 outras camadas tiverem desaparecido e você tiver se livrado das ideias fixas, porque aprendeu que a razão é a única via para chegar a todas as conclusões, quando você tiver abandonado essa fixação na razão, a intuição começará a florescer. Então não aparecerá mais apenas como um lampejo, ela passará a ser uma fonte de informações constantemente disponível.
Você poderá fechar os olhos e entrar nela, e sempre conseguirá a orientação correta por meio dela. Se aquelas 5 camadas tiverem sido rompidas, então surge dentro de você algo que pode ser chamado de guia interior. Você sempre pode contar com a sua energia intuitiva e sempre encontrará a orientação correta. No Oriente é isso que eles chamam de guru interior, o seu mestre interior. Depois que a sua intuição começar a funcionar, você não precisará mais pedir conselhos a nenhum guru externo. A intuição deve estar em sintonia com você, totalmente em sintonia com você. E a partir dessa sintonia, as soluções surgem do nada. Gratidão por participar do nosso canal Infinite Discovery.